África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Diz, África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta... Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rogério Cardoso da Silva, sou técnico em contabilidade e atualmente graduando no curso de licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Polo de Itapicuru, Bahia. O título do meu trabalho de conclusão do curso tem a temática a inclusão da cultura africana no ensino de História, tendo como lei 11.645 de 2008, dentro da realidade do Colégio Municipal Antônio Carlos Magalhães, Olindina, Bahia, e tendo como meus orientadores o Dr. André Rego e como tutor o doutorado Xavier Colado Juan. Justificativa do trabalho. A temática foi escolhida mediante a implantação da Lei 10.639 de 2003 e posteriormente a Lei 11.645 de 2008, e como ela vem sendo integrada ao currículo da escola. Problema que norteou o TCC. Analisar a implantação nos currículos do sexto ano da Lei 11.645 de 2008 e como combater o racismo e a discriminação existente na sociedade e nas salas de aula, demonstrando que o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana envolverá articulações que objetivam o reconhecimento e a valorização da identidade, da história e cultura dos afro-brasileiros. Objetivo geral: analisar a inclusão da história e da cultura africana no currículo das turmas do sexto ano do ensino fundamental, como possibilidade de incentivar o respeito à diversidade cultural, o combate ao racismo e a aplicabilidade da Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Objetivos específicos: realizar uma abordagem histórica da trajetória educacional do negro no que diz respeito à educação brasileira. Compreender o que é a Lei 10.639 de 2003 e o que ela busca mudar, principalmente no trabalho escolar em relação ao negro. Analisar o livro didático e a forma que abordam a diversidade e a história dos africanos e dos afrodescendentes. Metodologia: o trabalho foi embasado por autores que abordam a temática e com estudos de campo através da análise de aulas, questionários e entrevistas. Oiê, os meus irmãos de Angola, África. Oiê, pra Moçambique, Congo, África. Oiê, pra toda a nação Banto-África. No primeiro capítulo, a abordagem desenvolvida será sobre o ensino da história africana, a implementação da Lei 10.639 de 2003 e, posteriormente, a Lei 11.645 de 2008. Analisa-se também a história africana nos livros didáticos e o cotidiano escolar, enfocando as mudanças previstas na lei e como ela pode tornar significativa a aula de história. O ensino da história africana. De acordo com o Nascimento, é preciso incluir o estudo do continente africano para melhorar o entendimento das identidades. A referência à África não deve ser entendida como uma volta ao passado, mas como fundamento para a construção de uma identidade própria, verá, tanto no presente como na perspectiva de um futuro melhor para os filhos e descendentes desse sofrido continente. Nascimento, 2008, folha 29. A implementação da Lei 11.645 de 2008. O surgimento da lei não garante a aplicação da mesma em sala de aula. É necessário conhecimento para proporcionar mudanças no ensino da história. De acordo às diretrizes, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a educação das relações étnicos, raciais, se desenvolverão no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas.
A história da África nos livros didáticos. Em geral, a história dada segue o livro didático e ele é insuficiente para dar conta de uma forma mais ampla e crítica de toda a história. Assim, vários autores e pesquisadores enfocam que essa temática não é abordada de forma clara que valorize as etnias. Segundo Bittencourt, a história das populações negras, tal como aparece nos livros didáticos, é igualmente objeto de investigação, concluindo que a produção historiográfica continua insistindo sobre o período da escravidão e pouco dedicando a época posterior, pós-abolição, à atuação e lutas dessa população na história do século XX no Brasil. Cotidiano escolar. O espaço escolar, assim como social, não deixa de ser fator discriminatório no tocante aos índios e negros, pois eles passam a reproduzir a visão estereotipada da sociedade. O surgimento da Lei 10.639 de 2003 e, posteriormente, a 11.645 de 2008, não dão garantias de efetivas mudanças, nem determinam quais conteúdos programáticos a serem ministrados nas aulas, qual abordagem para ensinar história e cultura africana e afro-brasileira, e a valorização da história e cultura indígena. No segundo capítulo, demonstra-se a caracterização da instituição de ensino, a abordagem da lei e a postura dos docentes frente à aplicabilidade da lei, além das mudanças e posturas em sala de aula para erradicar o racismo. Caracterização do Colégio Antônio Carlos Magalhães. O Colégio Municipal Antônio Carlos Magalhães fica situado na Avenida Tancredo Neves. Foi criado como colégio modelo para homenagear um dos governadores da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Foi construído para ser entregue à população pela Prefeitura Municipal em 10 de maio de 1991. Porém, sua criação foi aprovada somente em 2 de agosto de 1996, pela Lei de número 862 de 96. Implementação da lei no colégio. Trabalhar a história da cultura afro-brasileira e africana diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos que habitam o território nacional. A intenção é entender as desigualdades e as relações discriminatórias e excludentes existentes na sociedade. Metodologias utilizadas. Os procedimentos metodológicos trarão reflexões acerca do que representa as histórias do continente africano. Qual passado eles demonstram, qual o entendimento que o presente oportuniza como conhecimento histórico. A dinâmica da sala de aula deveria atender a pluralidades e encurtar a distância do passado da história que era negado e o presente que busca justificativas para explicar os fatos. Currículo discriminatório. O emprego da criticidade fará minimizar as discriminações para que as construções do conhecimento atendam à legislação, à diversidade e ao respeito às etnias. Segundo Gomes, um currículo que se abre à diversidade deverá contemplar a história e a especificidade do povo negro, juntamente com a de outros segmentos étnicos raciais. Assim, a afirmação das relações e das contribuições da cultura africana mostra o quanto é complexo. Estabelecer um currículo que aborde a diversidade cultural e desigualdades sociais e raciais. Mudanças propostas. Existem inúmeras propostas de trabalho que evidenciam a temática. Cada colégio aborda a que mais condiz com seu currículo e propostas pedagógicas. Desta forma, proponho que algumas sugestões de atividades para que a história da cultura afro-brasileira seja abordada com mais criticidade e dinamismo pela instituição. Projetos interdisciplinares
por semestre ou etapas envolvendo a comunidade escolar e inserir os mesmos no projeto pedagógico da escola. Selecionar os temas mais pertinentes para desenvolver os projetos focando nas histórias. Inserir o assunto no contexto escolar, no dia a dia, conforme planejamento. Propor articulação entre as disciplinas de modo que as ações não sejam individuais e desassociadas. Leituras de textos, apresentações de danças, teatros, palestras, pesquisas, sondagens, exposições no contexto histórico. Olhe pros meus irmãos de Angola, África. Olhe pra Moçambique, Congo, África. Olhe pra toda a nação banto-africana. Olhe do tempo do quilombo, África. Pelo bastão de Xangô. No terceiro capítulo, trataremos de reflexões sobre conceitos e práticas da escola e dos professores que resultarão numa mudança de atitudes sobre a inclusão da cultura da África. Discutindo o preconceito e o racismo. Podemos considerar que o preconceito ou discriminação de raça ou cor, etnia, religião ou condição social é o que se refere a ideias de negatividade, no que diz respeito a uma pessoa ou a um grupo de pessoas com base em características físicas ou culturais. Segundo o dicionário Luffy, preconceito, juízo antecipado, sem fundamento, uma prevenção. O papel da escola. As promoções de transformações sociais passam pela escola. É fundamental promover mudanças de forma clara e democrática, elucidando o quanto é importante conhecer os seres humanos e suas diferentes características. A escola tem um papel crucial a desempenhar nesse processo. Em primeiro lugar, porque é o espaço em que pode se dar a convivência entre crianças de origens e nível socioeconômico diferentes, com costumes e dogmas religiosos diferentes daqueles que cada uma conhece, com visões de um mundo diversas daquele que compartilha em família. Em segundo, porque é um dos lugares onde são ensinadas as regras do espaço público para o convívio democrático com a diferença. PCN 2001. O professor e as mudanças. Todo professor é importante para o processo de ensino e aprendizagem, e o de história tem uma responsabilidade maior no tocante a refletir e rever a trajetória histórica de todos os sujeitos envolvidos nesse processo, de ter a criticidade ao analisar os fatos e as fontes. De acordo com Schmidt, o professor de história pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias, o saber fazer bem, lançando germes no histórico. Ele é responsável por ensinar o aluno a captar e valorizar a diversidade dos pontos de vista. Schmidt, 2004. África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Diz, África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Ei! Conclusão. A principal contribuição acadêmica do presente projeto consiste na aquisição de uma visão mais ampla e realística acerca de como o ensino na rede pública lida com as questões étnicos-raciais, apresentando principalmente as ações tomadas em conjunto, corpo docente e direção, visando ao estabelecimento de uma identidade cultural do indivíduo para uma sociedade. É pertinente uma reflexão por parte de todos os envolvidos no processo educacional, para que eles pensem seriamente o currículo de história, a inclusão das diferenças culturais e como modificar as aulas para atender à diversidade, minimizar o preconceito, valorizar as etnias e promover um ensino de qualidade que possibilite levantar ou conduzir o educando a construir e reconstruir saberes.
Agradecimentos. Agradeço a Deus pelo presente e a beleza da vida. A todos que acreditam na educação e fazem a história com qualidade. Aos orientadores, pela atenção e compromisso. Aos meus filhos, pelo carinho. E a minha esposa, pelo incentivo e por ser a fortaleza presente em minha vida.